Olá, meus amigos do Rio Grande do Sul, do Brasil. Fazendo uma análise sobre todos os estragos e os prejuízos que a catástrofe do estado do Rio Grande do Sul causou, né? A catástrofe no estado do Rio Grande do Sul causou. A gente fica buscando parâmetros e indicadores, tentando mensurar, né, tudo o que aconteceu, todos os prejuízos, e realmente os números são bem assustadores. Só que a superficialidade do Ministério da Agricultura, da Conab e da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, elas impressionam. A falta de profissionalismo, né? A falta de pessoas com dados científicos e profissionais para tomar as atitudes corretas e apresentar dados para nós. Já seria possível ter uma ideia muito mais exata, que não é esses 2,5 bilhões que estão falando. Os estragos são infinitamente maiores, muito maiores que isso. Mas a falta de um ministro capacitado, técnico, que tome atitudes corretas, não fique tratando os assuntos como marketing político. A própria Conab, que é um lugar onde se coloca pessoas como cabide de emprego, assim como a Secretaria de Agricultura do Estado, ninguém trata os assuntos com responsabilidade e profissionalismo. Tudo é cabide de emprego. Tudo está ligado às coligações políticas e isso estraga muito o nosso país, principalmente falando em agronegócio. As nossas expectativas estão na Emater do Rio Grande do Sul, que também, a partir da sua total extensão de atuações no estado, também nós já deveríamos ter dados mais rápidos, mais específicos, levantamentos, porque o Ministério da Agricultura, a Conab e a Secretaria de Agricultura do Estado são órgãos políticos. Então somente isso e mais nada. Vão enrolar, vão criar situações, oratórias políticas e nada vai acontecer. Essa é a realidade. Dados superficiais e o pior do que os dados superficiais são as atitudes que também serão superficiais. O estrago no Rio Grande do Sul vai afetar o Brasil e não é algo que se resolve num ano. Isso vai causar uma série de fatores que vão se prolongar por mais e mais anos. Então os estudos e a visão tem que ser essa. O que está acontecendo atualmente, quais serão os reflexos para o futuro. Tudo isso contabiliza nos prejuízos do agro gaúcho. Então, algumas pessoas me perguntaram, Celso, o agronegócio do Rio Grande do Sul vai ser construído ou vai ser esquecido? Ele vai ser tratado da forma política, infelizmente. Esse câncer político vai se sobressair ao desastre e aos problemas que o Estado passou, isso eu não tenho dúvida. E me preocupa muito são esses valores que estão vindo, como serão administrados? Para mim, nós deveríamos ter uma comissão externa para avaliar toda e qualquer situação, para saber que aquelas questões que não precisarão de licitação vão ser resolvidas da maneira correta. Mas, quais são as medidas? O que deveria já ter sido anunciado, mesmo que de maneira provisória, para nós podermos entender o tamanho desse estrago? Nós temos a área total atingida. Não somente quantos municípios, mas a área total produtiva do estado do Rio Grande do Sul. Quanto que foi afetado? Para nós tentarmos mensurar o tamanho do estrago em questão de áreas. Isso são indicadores. Indicadores para nós poder sabermos, olha, a área total foi tanto. Para a recuperação dessa área total, desse total, estima-se tanto. Porque é recuperação sim de áreas, de regiões que poderão ou não voltar a produzir, senão nós vamos ter que tratar com reflorestamento e buscar outra área para produzir, né, aquele total que foi afetado. Depois disso nós temos a agricultura, nós temos a pecuária, a indústria, o mercado interno e o mercado externo. Como eu disse, são reflexos que não podem ser contabilizados agora. Isso vai trazer situações e circunstâncias para os próximos 2, 3 anos ainda, até que os ciclos voltem a fechar. Então, na agricultura, eu tenho que calcular o prejuízo da produção. Só isso não basta. Eu tenho que ter a recuperação do solo, quanto que eu vou conseguir, né, investir, ou quanto que eu preciso investir para a recuperação do solo, para aquela área que eu produzia. Depois, a retomada da produção, o investimento, os valores financeiros para nós retomar a produção dentro de uma cadeia de valor, dentro de uma cadeia produtiva. Depois eu tenho que ver o que eu perdi de máquinas, equipamentos, implementos, silos, armazéns, tudo que envolve a própria propriedade rural, que muitos perderam a parte de instalações também. Então só na parte de agricultura nós temos muita coisa para mensurar. Não é somente o que deixou de produzir, a quebra na safra do arroz, está tudo muito superficial.
E ninguém vem a público trazer para nós pelo menos uma expectativa pautada num resumo desses que eu estou fazendo. Aí nós vamos para a pecuária. A pecuária nós temos a suinocultura, a bovinocultura, a produção de aves, a produção de leite, a pecuária de leite. Então nós temos a produção e a comercialização. Só aí são valores extraordinários. São valores grandes demais que estão impactando negativamente nessas cadeias produtivas. Nós vamos para as instalações. Imagina as propriedades rurais que trabalham com a pecuária leiteira, aqueles que trabalham com confinamento, semi-confinamento, os galpões, toda a estrutura de ração que tinha dentro, né, de algumas propriedades que foram perdidas, os próprios animais mortos. Tem uma contabilidade muito grande para ser feita. Então esse valor de 2,5 bi, isso é troco. Mas esses resultados, essas análises, já tinha que ter vindo alguém a público falar. Aí nós vamos passar para a parte da indústria. Nós temos a indústria relacionada à produção, mas nós temos as indústrias que fazem o serviço de preparo e envio de insumos, embalagens, caixas. É muito grande essa cadeia produtiva. Aí nós vamos para as indústrias, né? A parte de compra que foi afetada, e isso afeta diretamente o campo. A parte da própria produção, que vai consumir esses insumos, tem serviços terceirizados que estão contabilizados como prejuízo. Nós temos a parte de venda, só a parte de venda. Olha os valores contabilizados que estão sendo perdidos. Os empregos diretos e indiretos, né? E as próprias terceirizadas, como eu disse, que impactam negativamente. Tirando a agricultura, a pecuária, a indústria, nós vamos ir para a parte dos mercados. Quanto no mercado interno de contabilização negativa está acontecendo? A parte de comercialização é um prejuízo enorme. Nós temos os clientes que não estão sendo atendidos, que abre brecha também para possíveis negócios que com aquelas indústrias não serão mais feitos. Então, o prejuízo financeiro é enorme. E aí, quando a gente olha para a exportação, é a mesma coisa. Nós temos prejuízos pelos contratos que não vão ser cumpridos, né? E aí nós não olhamos somente para a agricultura, nós temos que olhar para a pecuária, para os frigoríficos, para os laticínios. Nós temos também os problemas dos embarques atuais e futuros, como serão organizados, se nós vamos recuperar os contratos, né, para uma posterior venda. Então, os prejuízos financeiros, eu acredito que analisando ontem uma reportagem lá dos Estados Unidos, da US Farm Report, um jornal americano que prevê um estrago para o Rio Grande do Sul na casa dos 35 bilhões de dólares. Isso vai dar mais ou menos, se o dólar estiver na casa dos R$5, algo em torno de 160, 170 bilhões de reais. Eu concordo plenamente. Se nós analisarmos se esses órgãos, Ministério da Agricultura, Conab e Secretaria da Agricultura fossem profissionais, fosse composto, né, de pessoas extremamente profissionais na liderança, na gestão do negócio, com certeza esse número de 150 bilhões de reais vai chegar muito fácil. Porque a contabilidade negativa ela é muito grande. Só que agora no Brasil estão tratando como política, né? Todo mundo quer tirar um pouquinho para criar um cenário político, aí analisam só a falta do arroz, mas não estão contabilizando as frutas perdidas. Enfim, é algo absurdo o prejuízo do estado do Rio Grande do Sul, que não vai se reerguer em 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Vai demorar e demorar muito para que o estado possa voltar ao status de um nível que estava. E a partir daí poder se programar e planejar não somente para estabilizar, como também para se desenvolver com olhos no crescimento. Então, o prejuízo é enorme, o prejuízo é grande. Mas esperar algo do Ministério da Agricultura, da Conab e da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, com certeza, se a projeção é para 3, vai durar 10 anos. E os dados, né, e os indicadores que eles terão, com certeza serão superficiais. Infelizmente, ou nós tomamos uma medida terceirizada em termos de gestão, ou o Estado do Rio Grande do Sul vai demorar muito para se reerguer, os prejuízos para o país serão muito grandes e os problemas, principalmente com relação à produção de alimentos, serão cada vez maiores.